comprado um aparelho, um notebook, e eu sempre vi o Gils lá no meio dos pastores, né, dos pastores da aliança, com o pastor Ari, Humberto, e eu tinha comprado um notebookzinho naqueles dias, e ele estava doido para poder comprar um também, e ele estava pedindo informação dos pastores, né, o que ele faria, e ele viu o meu, ele falou, rapaz, achei muito legal o seu notebook, aí daquele dia em diante nós começamos a pegar uma amizade, conversar, e virou uma amizade aí que já está rolando há mais de 16 anos, ou mais. E o meu também está lá. Aí você passa o seu para mim. Eu vou ficar com... E aí começou essa amizade, uma coisa tão simples. Uma informação acabou criando uma aliança de amizade. Nós só não somos famílias porque nós não somos da mesma genética, né? Familiar, mas somos da genética espiritual. Amém, pessoal? A igreja Shalom, como eu falei aqui na sexta-feira, é uma igreja que tem uma importância muito grande para nós lá de São Paulo. Sabe, para você entender, a Videira, ela foi uma igreja que foi fundada num bairro criminalizado lá de São Paulo, da Zona Leste. E o pastor dessa igreja, ele se converteu dentro da igreja católica. E aí ele começou a questionar os padres acerca de algumas coisas que a Bíblia dizia que a igreja não fazia, ou fazia tudo errado. E aí o meu pastor acabou sendo expulso da igreja católica, por causa dos questionamentos que ele estava fazendo lá nos regimes internos da igreja. O que aconteceu? Esse meu pastor, ele começou a evangelizar, ele teve uma revelação de Jesus Cristo, da salvação, né, da doutrina bíblica, dos princípios, e aí começou a se converter uma turma de mal acabado, tudo gente drogada, tudo gente bagunçada na vida, e eu entrei na fila aí desses destruídos da vida, e mais uma equipe de mais ou menos uns 8, e todos eles viraram pastores, todos estão cuidando de igreja, tem gente que já está até passando o bastão para outros discípulos. É o que eu estou fazendo lá também na igreja. Estamos preparando uma nova geração, que a igreja ela não pode morrer com o pastor, amém, irmãos? A igreja, o pastor morre, mas a igreja continua mais viva ainda, amém? Então nós estamos preparando a próxima geração que vai tomar conta, e graças a Deus eu estou aqui, eu estava assistindo ali um culto, a igreja está caminhando, o povão está lá, tem o outro pastor cuidando, tem uma geração de jovens chegando agora com chamado pastoral, e estamos tratando, cuidando da vida deles. E no meio dessa leva aí, de gente que não presta, eu entrei no meio, e agora eu sou gente que presta. Presta para alguma coisa, né? Então, irmãos, o pastor Ari, ele pegou a videira numa igreja, todo mundo novo convertido, até o pastor da igreja, todo mundo novo convertido. Só para vocês terem uma noção, a gente ia para os cultos nossos, era um lugar bem simples. Irmãos, a gente falava glória a Deus e aleluia, daqui a pouco nós estávamos falando palavrão um para o outro, dentro da igreja. Por quê? Porque a gente não tinha noção de doutrina. A gente, na nossa cabeça de novo convertido, nós pensamos assim, ó, Jesus entrou no meu coração, tirou das drogas, tirou dos vícios, mas isso não tem problema, isso não tem problema. Foi aí então que nós conhecemos o pastor Ari via Todd, conhecemos Humberto, conhecemos vocês aqui de Uberlândia, e as extensões, né, da igreja lá da Shalom, e estamos mais ou menos, eu tenho 32 anos de crente, irmãos, mais ou menos 30 anos que a gente anda junto. Quando o meu pastor me levou o ENCAP pela primeira vez, acho que era um grupinho, eu lembro no grupo, era um grupo bem pequeno, mais ou menos um grupo de uns 20, acho que não passava de 20, 30. E de lá para cá, irmãos, nesses 30 anos, eu faltei no ENCAP, Foi um, amor, nunca faltou, foi um, né? Foi um em 30 anos. Porque é muito bom, irmãos, estar com esses irmãos, é muito bom estar com o Humberto, com o pastor Ari. Nossa, o pastor Ari, todas as suas limitações, mas ele é um exemplo. Mesmo com as perninhas cansadas, na hora do louvor, ele está lá. Irmãos, podemos dançar? Parece que sim. Então, irmãos, não tem como ficar longe dessa aliança, não tem como ficar longe desse povo, não tem como ficar longe de vocês.
É engraçado que nesses dias tudo aí, a gente estava nas comunhões entre os irmãos aí, lá em São Paulo é do mesmo jeito. Acabou os cultos, já vai para a casa de um, vai para a casa do outro, e vai a noite adentro, e batendo papo, e falando das coisas de Deus, e brincando. Muito legal. Isso é igreja, amém, irmãos? Relacionamento. Não existe igreja sem relacionamento. Vamos falar bem alto essa frase? Não existe igreja sem relacionamento. Igreja sem relacionamento é religião pura. Pronto, você quer viver uma religião pura? Quer viver uma religião? Quer viver uma vida religiosa? É só você querer viver em igreja sem relacionamento. Pronto, você é religioso. Por exemplo, acaba o culto aqui. Você nem espera dar uma paz do Senhor, um abraço em alguém, você já está pegando a chave do seu carro, o carro já está ligado. Isso é religião, irmãos. Igreja é família. Por isso que a Bíblia fala que, nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. É a família de Deus aqui na terra. Como é que você não tem relacionamento com a sua esposa? Como é que você tem casamento e não conversa com a mulher? Como é que você tem filho e não educa os filhos? Tem que ter relacionamento, tem que trocar ideia, é ou não é? Tem que trocar ideia, às vezes brigar pela causa, é ou não é? Ó, não gostei do que você falou, não gostei, estou chateada, estou chateado, mulher. Põe tua barba de molho e fica na sua aí, velho. Você me zoou lá, você me expôs. Isso é relacionamento. Não é não conversar. Irmãos, família não é um ajuntamento de gente muda e surdo. Família é relacionamento. Amém? É conversar, é bater ideia. Ainda que muitas vezes tem que esquentar um pouquinho a conversa, faz tudo parte. O que não pode é agredir, é ou não é? O que não pode é falar palavrões para cima da pessoa, maltratar a pessoa com palavras, é ou não é? A minha filha aí, ó, ela é testemunha, eu não tenho medo nenhum de falar, ela é testemunha. Ela nunca viu uma briga entre eu e a Sandra nesses 26 anos, né, filha? Vamos contar aqui dos 10 anos diante. Ela nunca viu uma discussão minha em voz alta, a Sandra gritando comigo, panela voando, e o cachorro querendo proteger a mulher, e o pau quebrando. Nunca houve, mas houve questões. Pastor, vocês são perfeitos? Não. Como é que nós lidamos com isso? É família, relacionamento. Amor, vamos ali no quarto que eu preciso conversar uma coisa. Olha, na hora da festa lá, você fez uma colocação que eu não achei apropriado, eu achei desapropriado. Uma princesa como você, como ela também. A gente entra no quarto, voz baixa, todo mundo sentado, sem apontar, sem... Entendeu? Meu amor, eu acho que você me desonrou naquela situação ali. Eu não achei legal, eu achei desapropriado. Não me senti legal. Entendeu? Me perdoa, não foi intencional, não foi por maldade. E aí, irmãos, se ajeita ali. E Jesus abençoa ainda. Irmãos, depois de uma briguinha santa, sem escândalo, ainda Jesus abençoa, sabe, irmão? Deixa para lá. Deixa para lá. Jesus abençoa ainda ou não? Quem já teve experiência depois de uma discussãozinha, Jesus abençoar? Deixa eu ver. Eita bagaceira. Então vamos lá. Irmãos, que nem eu falei aqui na sexta-feira, essa conferência, Óleo de Alegria, ela veio de uma revelação, de um momento muito difícil, onde um gatilho, ou alguns gatilhos, eles acionaram na minha vida. Nós tínhamos um grupo de louvor na igreja, e era mais ou menos umas 8 pessoas, mas eram pessoas bastante influentes na igreja. E a maioria dessas pessoas, elas nasceram na igreja, chegaram na igreja bebezinhos, na escolinha. Então, eram filhos diretos, não eram pessoas que veio de outra igreja, não, eram filhos diretos, meu e da Sandra. E eles chegaram na igreja quando a igreja ainda tinha 15 pessoas, uns chegaram com a igreja com 30 pessoas, outros chegaram com a igreja, e aí eles cresceram na igreja, descobriram o dom, e enfim, se criou lá na igreja então um grupo de reggae,
composto por umas 8 pessoas. E o pessoal da igreja gostava muito deles, como eu também gostava. E esses irmãos começaram a crescer, eles começaram a ser chamados em outras igrejas para cantar. Os cultos de jovens deu uma mudança radical assim. E a gente começou a usar então aquela banda de reggae para poder evangelizar muitas gente lá na cidade de Tiradentes. Foi um tempo muito bom, onde trouxe uma cara nova para a igreja, foi muito legal. Mas, no meio desse grupo, havia um jovem que ele começou a namorar com uma moça da igreja, que também era filha nossa, passou pelo processo, namoro, tudo certinho, apresentamos na igreja. Mas depois que nós apresentamos esse jovem, e ele era baterista, tocava muito bem. Depois que nós apresentamos ele para namorar com essa moça, a gente percebeu alguns comportamentos que não era natural dele antes do namoro. Começou a faltar em culto, os ensaios começou atrasado, aquela corpo mole, ele foi mudando, enfim. Chegou um momento que ele saiu da igreja e não deu satisfação para ninguém, nunca falou se estava acontecendo alguma coisa, e aí, consequentemente, a garota também acabou saindo da igreja. E isso passou mais ou menos uns 6, 7 meses. E aí, se levantou um outro baterista na banda e tocaram. Mas a gente começou a perceber que aquela banda estava um pouco insatisfeita, e a gente notou, foi depois que esse baterista saiu. Um rapaz, que era o líder da banda, o que ele fez? Eu chego no culto de jovens, e esse rapaz que tinha sumido da igreja, desaparecido da igreja, que sem dar satisfação, esse rapaz estava lá na bateria, e o baterista da igreja, que era um menino fiel, que estava lá, né, que desde de pequenininho também chegou, a mãe morreu, e o irmão e a irmã ficaram firmes na igreja, e o menino sentado lá, e esse rapaz que saiu da igreja, tocando lá na bateria. Como o culto já tinha começado, a gente tem que ter o discernimento. Deixei normal. E eu cheguei no líder, que era meu filho na fé, e eu falei para ele, olha, está errado isso aí. Você não me comunicou que esse menino ia estar aqui tocando. Esse menino saiu da igreja, ele levou a menina embora, via namoro, não deu nenhuma satisfação, e eu quero apurar isso aí. E aí eu procurei o menino, e eu falei para ele, olha, o que foi que aconteceu? Porque, cara, até hoje, não, é que eu estava em casa, e eu não quero aqui citar nomes, tá? O meu irmão lá me ligou para mim voltar para a banda, que eles iam tocar em algumas igrejas, então como não era na igreja local, então na cabeça dele ele achou que não tinha problema, só teria problema se cantasse aqui na igreja, mas se cantasse em outros lugares não teria problema. É o tal do gospel, irmãos, é o tal do gospel sem compromisso, sabe? Vai pegando os catadinhos, gente sem vida com Deus, gente sem princípio, vai pegando os catatinhos e vão montar uma banda gospel e sair por aí dando show nas igrejas. É assim que se faz? A Bíblia manda fazer isso? A Bíblia não manda. A Bíblia fala assim para a gente adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem gente que adora em espírito, mas não é em verdade. E tem gente que adora em verdade, mas não é em espírito. Então, eu comecei a ter um processo então de levar ele a entender que aquele menino quebrou um princípio e que não tinha condições. E esse rapaz começou a ficar insatisfeito comigo. E eu falei, aqui na minha igreja, e fazer parte da banda, não vai fazer. Não vai fazer. E essa turma, então, irmãos, eles acabaram se rebelando, um espírito de rebelião se apoderou, se apossou, se instalou no coração deles. E quando eles saíram da igreja, e aí como eles eram pessoas influentes na igreja, ou seja, que no final de tudo, nós perdemos entre 22 a 26 pessoas em menos de 3 meses na igreja. E essas 26 pessoas eram tudo gente ligada a eu e a Sandra, muita ligação. E isso mexeu com as minhas estruturas. Eu sempre demonstrei ser um cara muito forte, em muitas condições emocionais que eu já passei, mas por incrível que pareça, aquilo me afetou. Mas eu fui superando, vamos para frente e tal. E aí,
E isso acabou refletindo as questões financeiras da igreja. E tem gente que não saiu, mas ficou na igreja insatisfeita. E isso acabou refletindo nos cofres da igreja. Isso mexeu um pouco, porque a gente começou então, eu e ela, a rebolar, para poder, a gente tirava do nosso salário, para poder pagar situações na igreja, porque o povo começou a reter. Isso acabou mexendo também. Depois nós tivemos um problema muito sério, de uma pessoa muito querida nossa, muito querida, um homem de Deus, acabou se envolvendo numa questão imoral, e aquilo gerou tudo, gatilhos que foram apertando, aquilo gerou uma tristeza profunda, porque era uma pessoa muito significante para nós. Logo em seguida, uma igreja que a gente tinha um amor muito grande, um carinho muito grande, um pastor acabou dividindo essa igreja. E aí, nós fazíamos nessa época, fazíamos muitas viagens para São Paulo, para buscar orientação aqui com a Shalom, o que fazer com a situação toda. E foi um tempo muito ruim. E eu comecei a ter algumas reações que eu acabei diagnosticando, assim, pela misericórdia de Deus, diagnosticando um início de depressão. E eu comecei a comer pouco. E eu sou um cara, vocês viram aí, quem viu que eu bato a xepa mesmo? Levanta a mão, quem ofereceu comida para o pastor nesses dias? Vocês viram lá a vergonha que eu fiz vocês passar? Ali nós comemos mesmo. Então, e eu sempre me alimentei bem, e o pessoal até admira, rapaz, você não engorda de ruim. Eu falei, não engorda de bom que eu sou. E aí, eu comecei a me alimentar menos. A janta, que é uma dos momentos de alimento que eu mais curto, não estava jantando, eu chegava do culto, eu ia direto eu vinha para o culto, irmãos, eu via a minha igreja, meu povo ali junto comigo, mas dentro de mim eu guardava uma tristeza, eu não conseguia me expressar. E alguns questionamentos começaram a surgir dentro da igreja. O que está acontecendo com o pastor? Né? Eu sempre fui muito brincalhão, as minhas palavras se tornaram palavras um pouco mais sérias, as minhas expressões ficaram mais sérias. Tinha alguns irmãos que falaram assim, não, o pastor amadureceu bastante, mas eu sabia que não era amadurecimento, eu sabia que era uma situação. E as meninas, minha filha, minha esposa, começaram a notar uma situação diferente em mim. E uma vez eu fui num dos encap, e um pastor ele falou que ele passou por um momento muito difícil de depressão. E foi interessante que ele falou assim, ainda bem que eu identifiquei logo para buscar ajuda. E naquele dia, irmãos, naquela tarde que ele estava conversando sobre isso, eu despertei, eu falei, rapaz, será que eu tô com sintoma, com fragmento, né, de depressão? E aí, irmãos, eu fui na internet, com algumas curiosidades, e eu fui procurar um profissional. E foi uma boliviana que me atendeu, uma médica, psicóloga, e ela fez alguns mapeamentos comigo, ela fez alguma entrevista comigo. E no meio da entrevista, ela perguntou assim, filho, o que é que você faz? Eu falei, rapaz, eu faço tanta coisa, que eu nem sei mais, tanto de coisa que eu faço. Eu sou eletricista, sou pedreiro, sou encanador, sou soldador, sou pastor. Aí quando eu falei, eu sou pastor, ela falou assim, para. Eu falei assim, ela falou assim, você mexe com muito problema dos outros? Eu falei assim, é a função de um pastor. É tentar ajudar as pessoas nas suas dificuldades. E ela falou assim, e os problemas que as pessoas colocou dentro de você, você cuida? E aí ela receitou um remédio, e ela falou assim, pensa nisso. Rapaz, aquela mulher foi usada por Deus. Aquela profissional foi usada por Deus. Irmãos, eu quero só dar um parênteses aqui. Nunca tenha vergonha de situações que acontecem em você, principalmente essas questões de ansiedade, de depressão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas têm vergonha, às vezes, de admitir que está um momento difícil emocionalmente, um momento difícil. E às vezes, quando fala assim, procura um psicólogo, a pessoa parece que é uma coisa de endemoniamento.
Parece que está falando assim, ó, procura um pai de santo. Parece que está falando assim, ó, procura o terreiro de macumba. E na verdade, não é isso. Existem coisas na Bíblia que o pastor pode resolver. Tem coisas na Bíblia que o Espírito Santo pode resolver. Tem coisas na nossa vida que o sangue de Jesus pode nos curar. Irmãos, mas nós pastores, nós temos que orientar as pessoas que tem coisas na vida das pessoas que tem que procurar um profissional. E tem muitos profissionais cristãos que podem nos ajudar. Então, não deixe o diabo colocar isso na sua cabeça. Ah, você vai procurar um psicólogo? Olha, não é terreiro de macumba não, irmãos, é um psicólogo. É um profissional que estudou para conhecer toda a máquina emocional do homem para poder orientar. Outra coisa, às vezes tem situações que a pessoa vem aqui na frente, você ora, o Espírito Santo liberta. Eu vou contar a experiência que eu tive. O Espírito Santo liberta. Mas tem situações que às vezes, por ser uma coisa patológica e hormonal, você vai precisar de um estimulante hormonal para poder você reduzir aquela ansiedade. E eu estou com um desafio muito grande aqui, porque eu tenho psicólogos aqui, além do casal ali, que é terapeuta. Quem mais é psicólogo aqui? Tem mais? Tem mais alguém que é psicólogo? Então, para mim é um desafio muito grande falar, porque, irmãos, eu voltei para a escola, eu voltei a estudar na 7ª série, eu voltei tem 4 anos. Terminei os estudos, fiz um provão lá, consegui fechar os meus estudos. Comecei uma faculdade de teologia, junto com a minha esposa, ela já terminou, agora é minha vez. Então, é um desafio, mas sabe o que me leva, irmãos, a falar desse assunto? Foi que eu olhava a vida das pessoas, o Gilson, eu via que tinha coisas que não eram uma questão de oração. Eu via coisas que não eram endemoniamento. Eu via gente errando na igreja que não era questão da pessoa ser imoral. É que a pessoa emocionalmente ela não sabia lidar com essa patologia dela, quando ela não sabia lidar com esse hormônio doido que através do nosso cérebro, irmãos, mexe tanto com a gente. Eu vou contar um testemunho aqui que abriu os meus olhos há muitos anos na igreja. 2 crianças na igreja estavam na escolinha, os 2 tinham a mesma idade, 2 meninos. E os 2 meninos brincando lá, um empurrou o outro, machucou. Olha para você ver como que é. Aí machucou, aí lá vem um menino. Mãe, Gustavo me machucou. A mulher chegou em mim e falou assim: pastor, você viu o que o menino lá da escolinha fez com meu menino? Eu falei: quantos anos tem seu menino? Tantos anos. Mas o outro menino também tem a mesma idade. Pastor, o senhor não vai fazer nada? Eu falei: mas você quer que eu faça o quê? Bato no menino? Aí ela falou assim: não, conversa com a mãe dela. Eu falei assim: eu não vou conversar. Sabe por quê? Porque eu vou conversar com a mãe dela, eu vou entrar em atrito com a mãe do menino, daqui na outra escolinha, os 2 meninos estão trocando bala um com o outro, e eu às vezes estou com uma pessoa aqui, que vai se sentir injustiçada, para mim poder tomar a sua dor, que você tomou a dor do seu filho, que tem a mesma idade. Sabe o que a mulher fez, irmãos? Saiu da igreja. Irmãos, isso é um desequilíbrio emocional. Isso é um desequilíbrio emocional, a pessoa não saber avaliar. 2 crianças que brincaram na mesma idade, estavam no mesmo recinto. E a pessoa não saber olhar para assim: não, criança é assim mesmo, amanhã eles estão bem de novo. Pronto. Bota os 2 juntos, abraça um ao outro aí, vocês são irmãozinhos em Cristo. Vocês não têm o demônio kids não, vai. Bota os 2 para se abraçar, são irmãozinhos em Cristo. Mas a mulher, irmãos, queria que eu fizesse uma justiça por ela. São pessoas, irmãos, que emocionalmente não sabem lidar, não sabem ter um filho, não sabem ser mãe, não sabem ser pai. Tudo é as emoções, irmãos. Nós não criamos nossos filhos baseados só em emoção, irmãos. Não é só a vida emocional que cria filho, irmãos. Irmãos, tem uma coisa chamada cérebro. Cérebro, ele não foi feito para sentir.
o cérebro ele foi feito para pensar. Quem sente é coração. Quem pensa é cérebro. Então, para você ter sua vida emocional, para não tomar decisões precipitadas, você tem que deixar o sentimento de lado e usar a inteligência, pelo amor de Deus, botar essa massa cefálica para funcionar. Para funcionar. E aqui, irmãos, eu quero falar do versículo que eu tive revelação, que foi a minha libertação. Que foi a minha libertação. E eu vou falar para você. A palavra de Deus liberta. Mas você tem que estar muito aberto. E aí o que aconteceu? Eu fui para o meu quarto. Depois que aquela médica falou aquilo, eu me preocupei. Rapaz, eu saí do consultório com um remédio, que também não é problema, viu, gente? Estou falando que eu me despertei para a minha alma. O rei Davi, ele teve um momento que ele confrontou a alma dele. Você sabia? Presta atenção. A sua alma é um outro ser de você dentro de você? A sua alma é um ser você dentro de você. E o salmista, ele no momento de crise emocional, ele falou para a alma dele, ele falou assim: ó minha alma, por que te abate? Como é que é isso, irmãos? É um ser humano falando com um ser sentimental dentro dele. E ele fala: ó minha alma, por que te abate? Por que te aquieta dentro de mim? Confia em Deus. Espera nele. Ele dando ordem para a alma dele. Irmãos, você precisa ter percepção de que a sua alma é uma pessoa de você, dentro de você, que precisa ser repreendida, que precisa ser conscientizada e precisa ser amada também. Pastor, por quê? Todo mundo quer ser amado. Irmãos, tem gente que não consegue ser amado. Já viu pessoas que você vai abraçar, te empurra? Por quê? Porque a alma dela fala que abraço é interesse. Ah, o cara me abraçou porque pode ser gay. O cara me abraçou porque quer meu dinheiro. O cara que me abraçou porque quer pedir alguma coisa. Tem gente que fala assim, fala, o que você quer? Fala. Porque a alma dela, ela não consegue ser amada, ela não consegue amar. Ela não consegue receber amor. E todas as pessoas que têm dificuldade de receber amor, elas são pessoas que também não têm sensibilidade para transmitir amor. Se eu perguntar aqui, qual foi a última vez que você ficou de frente com a sua esposa e falou para ela: ô meu amor, minha vida, você é a mulher que eu... E abriu os olhos. Se eu falar aqui, se eu pedir para levantar todos os casais e falar assim: fica de frente com o seu cônjuge, dá um beijo bem gostoso, irmãos. Tem mulher que vai fazer assim, Mas não é porque ela não gosta do marido, não é nada nisso. É simplesmente ela tem dificuldade de receber amor e dar amor. Isso tem a ver com a sua alma. A Bíblia fala que é dando. Então, como que você vai receber amor se a sua alma não expressa sentimentos de amor? E é na alma que a gente faz isso. Não adianta. Aí a mulher fala alguma coisa para mim. Eu já não estou passando a mão no seu cabelo? Irmãos, não é corpo, é alma. A alma tem que falar. Amém ou não? Aí tem mulherada, principalmente a mulherada. Tem uns brutos que falam isso também, mas a mulherada fala assim: eu amo e não preciso dessas coisas. Irmãos, não é que eu amo e preciso, irmãos, toda pessoa que ama se expressa. É natural, faz parte da alma. Faz parte dos seus sentimentos. Todo mundo que tem um sentimento por alguém, ela expressa naturalmente esse amor. Por exemplo, quando a gente se encontra aqui na igreja, que a gente fala assim, Pai do Senhor, irmãos, eu te amo em Cristo Jesus. O que a nossa alma está falando? Olha, o meu amor que eu tenho por você é diferenciado do amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pelos meus filhos. Eu te amo em Cristo Jesus. Porque se você... Porque se você não falar que é em Cristo Jesus, o cara vai falar assim: sai gaysão para lá. E essa mulher é lésbica, ela falou que me ama. Então quando você fala, você está expressando o quê? O amor de Cristo na vida dessa pessoa. Eu te amo em Cristo Jesus. E aqui, irmãos,
em Neemias capítulo 8, o verso 8. Olha que interessante. Neemias 8:8. Leram no livro, na lei de Deus, no livro na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que andassem o que se lia, de maneira que andasse no que se lia. Neemias, que era governador, Esdra, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe mais: ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais entristeçados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Oh, aleluia. Irmãos, aqui o povo de Israel estava no exílio da Babilônia 70 anos. 70 anos, irmão, sem poder se expressar. 70 anos sem poder falar das coisas de Deus. 70 anos debaixo de um jugo. 70 anos debaixo de obrigações. 70 anos debaixo de opressões. Irmãos, e quando esse povo sai, Neemias tem na mão um povo depressivo, um povo cansado, um povo atulhado de lixos da Babilônia, dos pagãos. Irmãos, assim foi comigo e com você. Você pode repetir essa frase? Assim foi comigo. Irmãos, Deus levantou um Neemias em algum canto da vida para trazer um decreto de libertação para nós. Esse Neemias, o nome dele é Jesus. Esse Neemias também pode ser o irmão que trouxe você na igreja. Esse Neemias é o seu pastor que foi te visitar. Esse Neemias foi uma palavra que você ouviu na televisão, você ouviu numa rádio, então, que mudou a sua vida, te tirou do cativeiro da Babilônia. Tirou você de uma condição de tristeza. E depressão, ele tem alguns conceitos que nós precisamos entender na Bíblia. Primeiro, existe a depressão explícita. O que é uma depressão explícita? Você olha para a pessoa, olho preto, a pessoa desfigurada, voz baixa, cabeça baixa, assim. Todo mundo, a pessoa mais leiga que tiver, fala assim: aquele está depressivo, aquilo ali. É uma depressão explícita. Todo mundo que olha, vê, esse cara aí está mal. Nós temos a depressão, que é a depressão implícita, que é aquela depressão que a pessoa tem os momentos, fala assim: eu acho que está com depressão, mas daqui a pouco está sorrindo de novo. É implícita, não dá para poder ter uma certeza, não dá para você falar assim: não, tá. Você fala assim: eu acho que tá. Isso é depressão implícita. Você não nota muito. Nós temos a depressão repentina. A pessoa está num ambiente desse aqui, gostoso, ouvindo uma palavra, daqui a pouco o Espírito Santo vai mover o sobrenatural aqui nesse lugar. Ele já está fazendo isso, amém? E a pessoa sai daqui: nossa, que cultão, que maravilhoso, que não sei o quê. Daqui a pouco o cara está lá na televisão assistindo alguma coisa, ele some. Aí a mulher procura: cadê seu pai? Cadê o menino? Aí o homem fala: olha, não sei, eu estava, de repente me deu uma tristeza. Você sabe de uma coisa, eu vou dormir. É a depressão repentina. É a depressão Enéas. Meu nome é Enéas, vem de repente. Nós temos a depressão, que é a depressão momentânea. O que é a depressão momentânea? A pessoa está aqui numa festa, daqui a pouco ele encosta num canto. Você olha, a pessoa estava tão feliz, ela nos canta agora, não conversa com ninguém. Estava brincando uma hora disso, agora está ali chorando. Já viu pessoas assim? Que ela está... é repentino. E nós temos a depressão, que é a depressão prolongada.
essa daqui, ela pode cauterizar a tua alma. E como é que essa depressão prolongada, ela acontece? Quando vai ocorrendo vários gatilhos, várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Uma traição, perdeu o emprego, bateu o carro, e que não sei o quê, a mãe morreu, e vai juntando um monte de coisa. E aí, irmãos, até recuperar o sentimento da perca do carro, até conformar que a mãe enterrou, já foi, até entender que essa traição vai ter que tratar, até que entender que, olha, que as coisas vai ter um processo para o longo prazo, irmãos, muitas pessoas acabam morrendo, porque elas não aguentam o tratamento do processo. E esse povo, irmãos, que nós lemos aqui, o povo de Israel, eles estavam vivendo isso, 70 anos, tristezas profundas, sentimentos, mas aconteceu uma coisa interessante, irmãos, aconteceu algo maravilhoso. Neemias foi na reconstrução dos muros e encontrou o livro da lei. Encontrou o que, irmãos? Oh, meu Deus, vocês estão depressivos, não é possível. Irmãos, ele encontrou quem? O livro da lei. Encontrou o quê? Meu Deus, vocês vão pregar junto comigo agora à noite. Irmãos, o que esse povo achou? O livro da lei. E aí, lá no livro da lei, eles começaram a ler. E eles falaram, gente, aqui está, nós voltamos, nós não estamos mais presos na Babilônia, nós não estamos mais debaixo dos costumes de lá, estamos livres. Foi 70 anos de dureza, foi 70 anos na nossa alma, foi sucumbida às regras da Babilônia, mas nós estamos livres agora, e nós não temos mais que obedecer Nabucodonosor e ajoelhar de estátua, não há mais decreto, nós estamos livres. Irmãos, Jesus Cristo entrou na sua vida. Você não tem que submeter mais aos decretos desse mundo. Você não tem mais que submeter às estátuas que estão aí promovendo e deusando as pessoas. Meu irmão, você não é mais casa de demônios. Deus te libertou. Hoje nós temos aqui o livro da lei. Nós estamos lendo o livro da lei, nós estamos lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma. Jesus curava os enfermos com o poder da palavra. Jesus expulsava os demônios com o poder da palavra. E a ordem para eles foram. A ordem foi. Olha que coisa interessante. E isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja alegre. Olha como as coisas mudam. Ele falou assim. Neemias, que era governador, olha os líderes reunidos. Neemias, que era governador, e Esdra, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam. Todo o povo, ensinava todo o povo. Este dia, disse ao povo, esse dia é o dia consagrado ao Senhor. Que dia, irmãos? O dia da sua libertação. O dia da sua libertação, esse é o dia do nosso Deus. Pelo que não pranteais, nem choreis, porque todo o povo chorava, e ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe mais, olha só, vamos ver, ide. O que Jesus falou para a igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, certo? Olha o ide aqui na época de Neemias. Então Jesus falou lá, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino, então não sei o que, se beber alguma coisa motivo, não, e fazer discípulo e tal. Quem crer for batizado será salvo, que não for. Não foi isso que Jesus falou? Agora, olha o que Esdras recebeu no ide. O povo recebeu, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada para comer. 3 papéis da igreja que foi a incumbência para Neemias. E eu entendo, o Gilson, que a igreja ela vai entrar numa dimensão do ide de Neemias. Qual é? Irmãos, nós não temos que estressar para pregar o evangelho. Vamos comer. Comer é bom? Você sabia que a gente pode pregar o evangelho comendo na casa de alguém? Ele falou assim, ó, gente, vamos parar com essas bebidas fortes, que embriaga, faz mal. Vamos tomar bebida doce. O irmão comprou um suco de uva aí. Rapaz, eu falei assim, que suco de uva forte. A polpa da uva estava aqui. Irmãos,
Eu vi os irmãos colocar 2 litros de Coca-Cola, um era família. Teve 2 famílias aqui, uma família ontem aqui. Quem foi o irmão que... Irmãos, ele fez comida para 50 pessoas. Irmãos, sabe o que Neemias está falando? Gente, chega de sofrimento, chega de depressão. Você sabe o que é depressão? É uma pressão acima do que você pode suportar. É depressão, é acima. Todos nós, irmãos, temos uma estrutura emocional. Todos nós. E você precisa conhecer os seus limites. Sabe por quê? Porque tem gente que gosta de pegar problema dos outros. Já viu? Conhece pessoas que gostam de pegar problema dos outros? A minha mãe, presta atenção. A minha mãe, a mulher do meu pai, a mãe dos meus irmãos, ela pegou câncer. E eu que acompanhei toda a luta da minha mãe, levando para médico, trazendo para casa, quimioterapia. E um dos médicos falou para mim assim: Senhor Arnaldo, a sua mãe, ela adquiriu um câncer emocional. A sua mãe é uma mulher super saudável. Mas alguma coisa emocionalmente afetou a sua mãe, que desencadeou a célula cancerígena. E eu queria trazer uma tristeza para vocês aqui, mas nós vamos nos alegrar, viu? Você sabia que todos nós temos a célula cancerígena no nosso organismo? Ele falou assim: olha, a sua mãe passou por uma carga emocional muito grande, que desencadeou essa célula cancerígena e atingiu o intestino delgado dela. A minha mãe, são 4 filhos. A minha mãe, na verdade, foi 5. Dos 5, 2 eram gêmeos. Um dos gêmeos morreu, acho que com 8 meses de idade. Pegou uma pneumonia muito forte, morreu. Ficou um dos gêmeos, ficou 4 filhos. A minha mãe, ela havia cometido alguns erros no passado, de traição com meu pai. Minha mãe carregava uma culpa. Então minha mãe era uma mulher que ela fazia, por exemplo, o pano de chão da minha mãe era semelhante ao pano de pia, como é que é? Pano de prato. Tão limpo que era o pano de chão da minha mãe. A minha mãe, depois que ela limpava uma casa, ela não admitia um pano de chão estar encardido de forma alguma. E aí minha mãe, as roupas dos filhos, irmãos, a minha mãe cuidava das roupas. As roupas social nossa era muito, os vincos, tudo certinho. Minha mãe era aquela mulher que queria ver aqueles 4 filhos, que os vizinhos falavam assim: olha, 15 meninos bem arrumados. Mas minha mãe, 15 dias antes de morrer, ela queria falar com a Sandra. E nós estávamos dentro do hospital católico, e nós fomos na capela. Eu levei a maca até a capela, ficou as 2 lá. Depois ela compartilhou comigo. Minha mãe confessou várias traições, várias situações. E aí eu fui entender que todo aquele serviço que a minha mãe fazia, na verdade, era para compensar uma culpa. Idolatria com casa. A pessoa compulsiva à limpeza. Irmãos, limpeza é uma coisa que é bíblico. A nossa casa tem que estar limpa. Mas a compulsividade de limpeza. Você já viu as pessoas que têm toque? As pessoas chegam na casa de alguém, elas fazem assim, antes de sentar, são pessoas que emocionalmente, elas talvez, não estou falando que todos os casos, mas pode acontecer, que aquela pessoa, ela é uma pessoa que carrega uma culpa de alguma coisa, e ela quer compensar aquela culpa através de serviço braçal, aí se apega à limpeza. Outra coisa, a pessoa, ela quer ajudar todo mundo. A minha mãe, ela cansou, irmão, de levar parente meu para o hospital, vai para um canto. Vinha todo mundo da Bahia, ela não deixava ir para a casa das minhas tias, que tinha casa com quarto lá sobrando. Não, tinha que trazer, porque ela que queria cuidar. Na minha casa já chegou a ter um cômodo de cozinha, irmãos. Era o quarto, era a cozinha e o quarto. Já chegou a morar 8 pessoas. Eu e meus irmãos, eu dormia com mais 2 irmãos numa beliche. Irmãos, a gente ficava tão apertado, era tão apertado, que até o sonho nosso era igual. Irmãos, era
era uma luta, aquele monte de gente, entulhado, porque minha mãe queria, ela que queria. Por que ela queria? Porque ela queria se aliviar de uma culpa de traições. Então talvez na cabeça dela, ela imaginava assim, meus filhos não têm culpa, então é roupinha limpa, é isso, é isso, é isso, é isso. E ela então confessou. 15 dias depois, minha mãe faleceu. A minha mãe não podia ir para o caixão com aquelas coisas de forma alguma. E aí eu lembrei então do diagnóstico médico. A sua mãe, ela adquiriu um câncer emocional. Pessoas que têm problema de ira, gastrite. Pessoas que adquirem gastrite nervosa. A pessoa é estressada, está sempre nervoso. Aquilo vai fazendo mal para os órgãos internos. Vai trazendo desinfecções implícitas que não aparecem em chapa, que não aparecem em diagnóstico, não aparecem em transfusão de sangue. Não aparece. Mas você tem lá um problema. Irritabilidade. A pessoa, irmãos, não pode cair um copo que eu grito lá em cima do meio da laje. Quem foi que quebrou meu copo? Para quê, irmãos? Um copo, para quê? Hoje copo é uma coisa tão barata no mercado, a caixinha com 6, irmãos, custa R$8. Mas caiu um copo, a pessoa... Minha irmã, se você não cuidar emocionalmente da sua vida, pode desencadear essa célula cancerígena na sua vida. A minha mãe era uma mulher muito honesta, trabalhadora, e ela fazia isso, Gilson, porque ela queria se aliviar de culpas. Esse povo, irmãos, era um povo que estava triste, depressivo, e a ordem é, irmãos, quantas vezes vocês queriam comer lá na Babilônia e vocês não comiam exatamente o que vocês queriam, agora vocês vão comer. E ninguém vai beber bebida forte não, vai ficar ninguém embriagado, porque nós somos livres. Vamos comer bebida, vamos tomar bebida doce. Outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar o princípio do dar. Aí ele falou assim, olha, o que ele falou? Não entristeçais, alegai-vos no Senhor na força do seu poder. Não, ali, quer ver? Olha lá. E disse-lhe mais, comei carnes gordas, irmãos. Deus gosta de churrasco, irmãos. Eu quero falar para você que se é uma carne que Deus gosta de comer, ou que Ele gosta que os seus filhos comam, irmãos, é carne assada. Já viu o sacrifício como que era? Ó, não é para cozinhar nada, é para assar. Deus gosta, irmãos, que o negócio pega, ó. Deus gosta de olhar para os seus filhos lá de cima e falar lá, ó, é isso mesmo que eu queria para eles, carne assada. Carne assada é saudável, irmãos. Todas as bactérias, é a carne mais saudável que tem para o organismo humano, é a carne assada. Quem é que vai fazer o churrasco para nós hoje? Você, irmão? Vai fazer hoje churrasco? Aí, gente, está convidando todo mundo. Está convidando todo mundo. Então, irmãos, olha lá, carnes gordas. Irmãos, esse negócio de só osso, você vai comprar um osso buco, mas osso buco, não tem o buco, mas o osso. Não, irmãos, é carne gorda. Vamos lá. Tomai bebidas doces. Enviai porções aos que não têm. Irmãos, Neemias falou assim, irmãos, nós vamos dar para receber. Nós vamos colocar o princípio do dar. Irmãos, sabe o que é isso aí? Uma pessoa que é alegre, uma pessoa que é livre, irmãos, ela é livre também, não só para adquirir, mas ela é livre para dar. Ele falou assim, ó, nós vamos comer bem e nós vamos achar as pessoas que não têm o que comer e nós vamos abençoá-las. Irmãos, isso é igreja. A igreja, ela precisa ser despojada do egoísmo. Irmãos, o egocentro do homem, irmãos, tem que ser rejeitado, tem que ser renunciado. Senão a gente não vai conseguir usar as pessoas. Ó, quer ver, ó, esse princípio aqui se repetir? Quando o povo de Israel saiu do Egito, o que Deus mandou matar? Cordeiro, não foi? Ele falou assim, ó, assa esse cordeiro, pega o sangue do cordeiro, põe nos umbrais da porta. Aí Deus falou assim, ó, junta as suas famílias. Se as famílias for pouca para aquele cordeiro, é para fazer o quê? Era para chamar os amigos, parentes, né, os vizinhos, e para comer o cordeiro junto, para que todo mundo saísse livre daquele lugar. Irmãos, eu pergunto para você, será que Jesus é demais para nós? Ou ele é pouco? Será que você consegue dar conta desse amor sozinho?
Eu não consigo, irmãos, é muito amor, eu preciso partilhar. Eu preciso levar o cordeiro para outras pessoas. Eu preciso chamar meus amigos, eu preciso chamar meus parentes, eu preciso chamar meus filhos, eu preciso chamar meus tios, eu preciso chamar meu pai, minha mãe. Sabe por quê? Porque esse Jesus, ele é grande demais para mim. Não dá para mim comer sozinho. Eu tenho que repartir ele, aleluia. E sabe quando é que a gente vê isso? Na ceia. Toda vez que pessoas novas estão tomando a ceia, é nós repartindo o cordeiro que é muito para nós. Irmãos, quando eu vejo a mesa da Santa Ceia, irmãos, e ali, quando chega no final, sobra cálice e sobra pão, eu falei, meu Deus, é muito para nós precisamos chamar mais gente para a gente comer esse cordeiro com nós. E Deus falou para Moisés, fala o povo que é para convidar todo mundo, porque não é para ficar nada do cordeiro para o outro dia. Irmãos, não é nada, não é para ficar nada, é para nós entregar tudo que é de Jesus para as pessoas, amém ou não? É para entregar salvação, é para entregar o Espírito Santo, é para entregar os dons para os povos, é para entregar ministério para elas, é para dar tudo o que é de Deus, é para dar, não é para nós comer um pouquinho, escolher os melhores e dar o ruim para o povo, não. Junta o cordeiro, chama os vizinhos, todo mundo coma. Irmãos, esse é o papel da igreja, servir ao Senhor com alegria e cantar a Ele um cântico. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, maravilhoso. Oh, xeremamamás. Irmãos, eu queria falar aqui de algumas alegrias que eu e você não podemos perder. Primeiro, a alegria da salvação do pecador. Você viu o que ele falou lá, olha. Leva para os que não têm. Irmãos, quanta gente não tem salvação aí fora, irmãos. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu cheguei um momento na igreja lá, a Sandra sabe disso, que a igreja empacou. Estancou. E eu falava, poxa vida, o povo não está trazendo gente para a igreja, não está evangelizando. As células virou clubinho, porque a nossa célula lá, não sei se isso é igual de vocês aqui, mas a nossa célula lá não é célula fixa, são células andantes. A gente pega um grupo de crente e a gente vai para a casa dos incrédulos e a gente faz campanha na casa dos incrédulos 3 quinta-feira. Aí sai dali, nós pega aquele incrédulo da campanha e leva para a casa do outro incrédulo e aí o pau vai quebrando. São células andantes, nós chamamos de células andantes. E aí eu vi que as células não estavam andando, as células se empacou numa casa de um crente, ficou ali. E sabe o que eu descobri, irmãos? Sabe o que eu descobri, Gilson? A gente estava envolvido com mais problemas de dentro da igreja do que o problema com os incrédulos. É o maior erro da igreja. A gente fica tão envolvido com os problemas internos nossos. Ah, porque o louvor. Ah, porque isso. Ah, porque o diácono. Ah, porque a irmã fulano de tal. Ah, porque... E a gente passa o ano inteiro lutando as mesmas coisas, enquanto isso os incrédulos indo para o inferno. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você que é ganhador de alma, você que é um evangelista, você que gosta de trazer as pessoas para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, olha. Não deixa nada empatar o teu propósito. Pessoas empatam o nosso propósito. Eu falei para a igreja, falei, irmãos, vamos cuidar dos problemas? Vamos. Mas a ênfase aqui da igreja não é cuidar de problema. Nós precisamos recuperar o tempo que nós perdemos só lutando com o problema. A partir de hoje, essa igreja todinha vai sair para evangelizar. Mudou o quadro da igreja. Nós vamos fazer o encontro com Deus agora. 30 jovens vão participar do encontro. 30 jovens. Foi o maior arrebatamento, foi o maior arrebanhamento de jovens que nós tivemos nos últimos 4 anos. Por quê? Eu falei, irmãos, os problemas que nós estamos tratando, por exemplo, você fala para o irmão, pastor, eu estou com problema financeiro. Aí você pergunta, você está dando dízimo? É, pastor, eu estou na falha com o dízimo. Então, acerta o dízimo. Você está administrando bem? É, pastor, esses dias eu estourei meu cartão. Então, começa a administrar bem. Como é que está a situação? Está conseguindo pagar as dívidas? É, pastor, eu estou debaixo de maldição de dívida, porque estou devendo um monte de gente aí, então eu não consigo pagar. Aí você orienta tudo e dá uma cadernetinha. A pessoa faz o que você pediu, que você mandou, que você orientou? Não faz, irmãos. Aí o ano que vem é a mesma coisa, o meu problema, meu nome, e não sei o quê. Irmão, mas o ano passado, irmão, você já sabe o que fazer. Então faça. Porque a igreja vai ganhar almas. A igreja vai atrás de almas. Jesus, ele veio e morreu na cruz para ganhar almas. Jesus não ficava empatando a vida dele com problema, e mesmo problema, os mesmos problemas, o mesmo problema. O Pedro era problemático. Aí quando Jesus foi preso, ele causou um problema, negou Jesus 3 vezes.
Jesus falou assim, ó, eu não quero saber de problema. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Amo. Ô Pedro, você me ama? Pronto, está resolvido. Vai apacentar minhas ovelhas. Não quero saber de problema. Está dando para entender, irmãos? Irmãos, muitos problemas que a gente procura o pastor, nós já sabemos o que fazer. Mas a gente quer passar por um processo desnecessário às vezes. Enquanto isso, as almas estão perecendo. Então, nós precisamos voltar à alegria de amar as almas. A igreja, eu não estou falando daqui da igreja de vocês, da Shalom aqui, mas a minha igreja, a Universal, a Renascer, aqui, qualquer igreja que se diz pregadora do Evangelho, que vai levar a mensagem da salvação, esse é o nosso dever, aleluia. Esse é o nosso dever. É bom cantar, é bom dançar, é bom fazer as coisas dentro da igreja, serviço interno, e precisa, é bom, mas a ênfase não é essa, a ênfase é as ruas, a ênfase é as casas, entrar de casa em casa e salvar as pessoas. Jesus, quando ele salvou o Zaqueu, a primeira coisa que chegou foi: tá bom, Zaqueu, tá bom, meu filho, vem cá, você me amou gostoso, tá, me aceitou, tá bom, agora vamos lá para a tua casa, porque tem um monte de gente morrendo, indo para o inferno lá, vamos. Não quero saber que você era cobrador de imposto, não quero saber que você é anão, não quero saber que estão falando de você, eu quero saber o seguinte: tua família está toda indo para o inferno, vamos para lá. Ele foi e fez isso, irmão. Jesus não ficava, vamos cuidar dos problemas? Vamos orientar? Vamos. Mas irmãos, eu e você, tanto os pastores como a igreja, não é essa a nossa ênfase é salvar as pessoas que estão indo para o inferno. Então, nós precisamos voltar à alegria da salvação do pecador. Olha o Salmo 51:11. Não te lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui a alegria da salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Espírito o quê, irmãos? Eu quero voz nesse lugar, irmãos. Espírito o quê? Um espírito voluntário. O que é isso? Você ganhar, ir atrás das almas sem interesse de retorno. Amém? Restitui-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores converterão a ti. Aleluia. Irmão, nós precisamos voltar à alegria. Olha, pastor, eu convidei fulano, vai chegar daqui a pouco ali. Aí daqui a pouco, quem está aqui pela primeira vez? Aí você já, antes dele levantar, você, olha ele ali, ó. Não é porque ele fica assim, né? Aí você fala assim: não, você não, você, levanta aí. Não, pastor, eu que trouxe. Então, não é gostoso? Chega no final do culto, aí ele falou: vamos embora. Não, mas você vai embora antes de receber a oração do meu pastor. Ó, pastor, esse aqui é o Zezinho, esse aqui é o pastor Gilson. Gilson, você ora por ele aí, talvez ele nem vai pedir oração, mas ora do mesmo jeito. É ou não é? Então é isso, voltar à alegria da salvação. Outra coisa, a alegria de transmitir alegria. Pastor, agora você usou o bagunçou todo. A alegria de transmitir alegria. Irmãos, quem quer vir para uma igreja, para um povo assim? Aí você vai lá chamar os incrédulos. Vai vir um pastor lá de São Paulo, é esquisito, hein? Mas o cara é legal, muito bacana. Vamos lá? Só que a pessoa fala: rapaz, mas você está triste. Parece que esse cara de São Paulo não tem muito interesse não, porque você está triste. O que está acontecendo? Como é que eu vou num ambiente desse? Irmãos, as pessoas chegam aqui na igreja, está o povo assim, cantando, música de alegria. A alegria está no coração. Escolar para a cadeira, atrás do irmão está devendo R$50. Irmãos, pelo amor de Deus, que tristeza é essa? Cadê a alegria? Jesus falou assim: a alegria que eu vos dou, eu não dou como o mundo a dá. A Bíblia fala assim: alegrai-vos, cantai cânticos de alegria ao Senhor, exaltai o nome do Senhor, ó povo meu, aleluia. Deus ainda tem coragem de chamar os tristes de povo dele. Isso é um Deus maravilhoso. E ele está falando aqui para nós ter alegria. Olha o que a Bíblia fala em Lucas, capítulo 15, versículo 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu, como um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Você viu, irmãos? Alegria por quantos? Alegria era de quantos? Irmãos, se a gente se alegrar com uma pessoa que a gente consegue salvar,
Imagina se eu conseguir salvar 2. Imagina se eu salvar 3. Nós temos uma fila lá de irmãos que a gente aponta como futuros pastores da igreja. E o que eu falo para a igreja? Por exemplo, estou falando isso lá da minha igreja. Por exemplo, para mim, não existe pastor sem ovelha. Não existe pastor sem ovelha, não existe pastor. Ah, pastor, eu tenho um chamado para ser pastor. Não, você tem chamado para ser pastor ou você tem chamado para um título pastoral? Você tem que separar isso. Agora, se você tem um chamado para ser pastor, você não precisa ser ordenado a pastor para ser pastor. Você tem que começar a salvar vidas. Irmão, eu tinha 19 anos. Eu nem sabia que esse negócio de pastor, isso aí para mim era um negócio lá da roça. Não sabia nada disso. Irmãos, quando eu fui ordenado a pastor, eu já estava com 30 pessoas que eu ganhei para Jesus. Um garoto de 19 anos, não era casado. E o único crente dentro da minha casa era eu. Hoje meus irmãos são crentes, 3 são, eu e mais 2 são pastores, outro está fazendo escola para ser pastor, a minha mãe morreu convertida. Está dando para entender? Ou seja, não existe pastor sem ovelha. Então, se você tem um chamado de pastor, a evidência do seu chamado é ovelha, é correr atrás, é evangelizar, é ganhar as vidas, é arrancar as ovelhas da boca do inferno. Se você não faz isso, você vai ter um título. E você vai causar muito problema por causa do seu título. Porque você vai passar o resto da sua vida brigando dentro da igreja pelo seu título. Não, mas eu sou pastor aqui também, tenho o direito de falar. Não, nós todos temos o direito de ganhar almas. Esse é o nosso dever. Amém ou não? Então lá na minha igreja tem uma turma lá que já estão uns 12 anos. Eu não vou jogar óleo. Só vou jogar óleo naqueles que ganham vidas, salvam pessoas. Pastor, ganha ovelha. E ele fala aqui de uma alegria de um só. Irmãos, eu sei que eu estou puxando um pouquinho o horário, né? Mas já vou acabar. Diga comigo assim, termina logo, homem. Nós precisamos retomar a alegria de honrar a Deus. Irmãos, lá no livro de Malaquias fala assim: se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito comigo? Aí alguém chegou lá e perguntou no meio da congregação, falou assim: mas no que nós estamos desonrando a Deus? Mas no que nós estamos desrespeitando a Deus? Aí ele falou assim: quando vocês pegam o cabrito lá no meio do curral de vocês, cego, o cabrito com a perna quebrada, vocês pegam e traz o holocausto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos voltar à alegria de honrar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos cabritos, mas não cabrito cego e nem manco, mas cabrito saudável. Amém ou não? Nós precisamos voltar essa alegria. Na hora de você pegar o seu salário, você pegar o envelope de dízimo e oferta, você colocar aquela quantia, mas não é porque o pastor vai falar, ou porque alguém vai te questionar, não, é com alegria. Como eu me alegro. Irmãos, eu acho legal esse negócio que vocês fazem aí, eu já vi vocês fazendo, eu vou implantar isso lá na igreja. Né? O pastor fala assim: irmãos, agora chegou a hora das ofertas e do dízimo, como é que vocês fazem? Irmãos, eu só tenho medo de uma coisa. Na hora das crises, você fala assim: irmão, nós vamos recolher a oferta de dízimo. Eu vou saber quantos não estão dando. Eu vou levar essa estratégia para lá, irmãos. Então, mas eu acho muito legal, eu já vi isso lá na Shalom, já vi em outras Shalom. Não, é legal, irmãos, porque isso combate a avareza, combate, o pessoal lá aplaude mesmo na hora de dar oferta, é um povo livre. Então, irmãos, nós precisamos honrar a Deus com os nossos horários, é ou não é? Quantas pessoas vêm para o ensaio, chega atrasado, já chega na metade do ensaio, aí não tem mais sentido e vai desonrando. Tem pessoas que na igreja é Pai do Senhor, glória a Deus, e lá fora, irmãos, fala palavrão junto com os incrédulos. Isso é desonra a Deus. Nós precisamos ter alegria de honrar a Deus. Na hora que o incrédulo perguntar assim: pô, mas você não fala palavrão? Eu falo assim: eu tenho uma honra de usar a minha boca somente para adorar a Deus. Você não olha as mulheradas, não. Eu tenho uma honra de entender que eu tenho uma mulher lá em casa que é para mim olhar, para eu olhar. Amém, pessoal? Honrar a Deus, irmãos. A Bíblia fala: eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmão, nós precisamos honrar a Deus, ter alegria de buscar a Deus, irmãos, cair para a oração. Irmãos, eu tenho percebido, lá na minha igreja também, do mesmo jeito,
Antigamente, as reuniões, nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, as reuniões de orações nas igrejas era semelhante a um culto normal. O pessoal falava assim, ó, vem para o culto de oração. Era como se fosse um culto normal. E o povo orava e buscava Deus. Irmãos, hoje você fala assim, irmãos, vamos vir para a oração. É 3 gatos pingados. Numa igreja de 180 pessoas, você tem lá 5 pessoas orando. Irmãos, isso é uma vergonha para nós os crentes. Sabe por quê? Porque nós temos desonrado a Deus na nossa busca. Nós temos desonrado a Deus profundamente, sempre com argumento. Não, hoje não dá, amanhã também não dá. Hoje estava cansado, amanhã eu estava descansado. É sempre um argumento, não para nunca. E a gente vai desonrando a Deus. Nós precisamos voltar à alegria de ter a alma livre. Olha só, irmãos. Olha só que esse provérbio fala. O coração conhece a sua própria amargura. Está vendo que o problema da depressão é difícil? Você tem que identificar, ele está identificando aqui, ó. O coração tem a sua própria amargura. E o estranho não participa da sua alegria. Irmãos, o seu familiar incrédulo, o cara não é de Deus. Aí ele chega lá, está você lá. O que foi, irmão? O incrédulo falando. Foi, irmão, esse problema lá na minha igreja. Estou insatisfeito. Minha mulher ontem deu um problema sério aí para mim. Irmãos, o coração conhece a sua própria amargura. E os incrédulos nunca vão querer ir para uma igreja onde a pessoa deságua a amargura em lugares errados. Irmãos, lá na igreja nós estamos combatendo uma cultura. Já viu as pessoas falar assim, ó? Eu sou uma pessoa muito sincera, o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Tem muita gente que fala isso. Mas um pastor em rede nacional, era 8 horas da noite, ele falou uma coisa. Eu falei, aquele pastor é corajoso, eu vou pegar a coragem dele. Irmãos, sinceridade é que nem pum. Se fizer no lugar errado, fede. Sinceridade é do mesmo jeito. Você tem o lugar certo de ser sincero. Você tem a hora certa de ser sincero. Você tem a pessoa certa para você exercer sua sinceridade. Não é porque você roda o dedinho, não, é que eu sou sincera e que eu tenho que falar, eu falar onde eu quiser e com quem eu quiser, na hora que for. Irmãos, não é assim que funciona. Isso é alma. Isso é uma alma de uma pessoa ignorante que não sabe se controlar, para ser sincero. Agora, por exemplo, o Gilson foi lá, perguntou uma coisa comigo na frente de todo mundo. Tá. Eu sou um homem sincero. Ô Gilson, chega aí. Ó, mano, não gostei que você fez lá, cara. Para mim, você é um sem vergonha aquilo que você fez lá. Lá pro Gilson eu posso ser sincero. Porque lá não vai feder. Agora, ser sincero em lugar que não deve, irmãos, vai feder. Isso é alma. Tem que saber controlar a alma. Da onde que você tirou isso, que você é sincero e você tem que desaguar sua sinceridade assim, a granel? Não pode. E isso tem a ver também com quem falou? Maturidade. Você tem maturidade de segurar essa onda aqui. Meu Deus do céu. Eu não acredito que a minha mulher falou isso na frente de todo mundo aqui. Essa desgraçada. Essa peste. Isso é mulher que Deus dá para um homem? Não é, irmãos? Aí você se segura e o Espírito Santo ali, ó, te levando você para a cruz, aí você se crucifica. Aí dói. Aí você chega em casa. Minha mulher, com toda a sinceridade que eu vou falar com você. Assim. Tem pais que quer bater nos filhos na frente dos outros, que é para mostrar para os outros que recorrige e que espanca e que bate e os hematoma velho toma conta. Não. Deixa o menino aprontar. Chama ele, senta aqui. Chegar em casa você vai ver. Irmão, o menino caga nas calças na hora. Porque quando ele ouve o pai falar que quando chegar em casa, só que tem um probleminha. Só que quando chegar em casa, resolve. Porque se você só for aqui na hora e em casa você não fazer o que você falou que ia fazer, ele vai montar em cima de você também. Meu pai só fala. Tem moleque assim, irmãos. O pai chega e fala assim, ó, senta aqui. Aí senta. Quando o pai dá as costas, ele some. Aí você fala, menino, seu pai mandou você sentar lá, pai, tu vai apanhar. Fala, meu pai não bate não, ele só fala.
E o moleque sai chupando de pirulito. Então não deixa nada. Seja administrador da sua alma. O estranho, ele recusa uma alma doente. Irmãos, servir ao Senhor com alegria e gratidão. Quando você vem arrumar a igreja, você sai jogando as cadeiras de qualquer jeito, sai dando pesada. Irmãos, tem que ser com alegria. Irmãos, olha, eu sou pastor há 26 anos, irmãos, mas quando tem mutirão lá na igreja, eu pego logo aos banheiros. Eu vou logo nos banheiros. Eu deixo os banheiros. Eu lembro quando a igreja era pequenininha, eu era obreiro ainda. E a minha pastora lá era vermelhão. Era aquele cimento queimado e pintado de vermelhão. Então eu tinha que passar a cera, cardal, lembra da cera cardal? Vermelha, e depois vinha com a enceradeira. E depois da enceradeira tinha um pano, uma franela, ó. E minha pastora, ela gostava que eu fizesse esse serviço. Falou, o Arnaldo, ele vai passar o vermelhão, porque ele faz. Irmãos, eu fazia com alegria, eu fazia aquele cantando, estava todo vermelho, parecia que eu estava ensanguentado, parecia uma chacina, toda de vermelho, mas, irmãos, eu fazia aquilo com alegria, irmãos, e ninguém conseguia roubar aquela alegria minha. Irmãos, nós precisamos voltar à alegria, de vir para a igreja, varrer uma igreja, pintar uma igreja, sabe, irmãos, servir ao Senhor, de ir na casa dos incrédulos. Irmãos, às vezes tem gente na igreja que ela está assim afastada, e às vezes o pastor não está podendo ir. Vai você. Lembra que nós falamos sexta-feira que Deus precisa de quantos? De quantos Deus precisa? Uma pessoa que pensar assim, ó, o pastor não foi, eu vou. Ah, não deu para o obreiro ir, deixa que eu vou visitar o irmão, vou trazer ele de volta. Deus só precisa de um, irmãos. E nós precisamos trazer essa alegria de servir a Deus. Sabe aquele banho, num calor desse, você corre para o chuveiro, opa, é hora do culto, aleluia. Irmãos, tem gente que vai se arrastando, a mulher tem quase que arrumar uma briga com ele. Sai da frente desse futebol, rapaz, vai a hora do culto, vamos embora. E tá a bichinha lá já se trocada com a biblinha dela debaixo do braço, e o camarada ainda tentando colocar um braço na cara, e olhando para o futebol. Sabe, irmãos, é uma luta para vir para a igreja, parece que não está querendo vir. Não! Lá Neemias falou assim, gente, nós estamos livres, vamos servir ao Senhor, vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, vamos servir ao Senhor, vamos levar comida para os que não têm, vamos dar o pão da vida que desceu do céu para aqueles que estão sem salvação, aleluia. Irmãos, nessa noite, o Espírito Santo, ele vai tocar na sua alma, e o cativeiro da Babilônia vai sair, e você não vai cultivar mais essa depressão. Você que tem depressão repentina, você está bem, daqui a pouco está chorando, o Senhor vai libertar você essa noite. Você que está lutando aí com a depressão, já tem 2, 3, 4 anos, o Senhor vai te libertar nessa noite, porque o mesmo Deus que pode fazer uma coisa, Ele pode fazer muitas outras coisas, aleluia. Vamos colocar de pé, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, aleluia.